Hoje nós vamos falar sobre a data comemorativa 7 de setembro, que ainda acontecerá na próxima segunda-feira. E por trás dessa data marcante e importante, existe uma história. E essa história começa assim. Dom João VI, que era o rei de Portugal, sempre vinha para o Brasil. E em uma dessas vindas ao Brasil, ele levou todo o ouro daqui para o país dele, lá Portugal. E deixou aqui, como príncipe regente, Dom Pedro. Então, Dom Pedro conseguiu desempenhar um bom trabalho aqui, certo? E isso chamou a atenção lá dos portugueses. Por quê? Porque o Brasil estava começando a ter sua independência, né? Com a vinda também da família real para o Brasil. Então, conseguiu haver um certo desenvolvimento. Então, os portugueses não queriam isso. Então, eles pediram que Dom Pedro retornasse a Portugal e que eles queriam que o Brasil continuasse sendo colônia. E aí os brasileiros, muito contentes com o trabalho de Dom Pedro, eles fizeram o quê? Fizeram abaixo-assinado, impedindo essa volta de Dom Pedro a Portugal. E Dom Pedro também se manifestou positivo a essa manifestação também dos brasileiros. Então, os brasileiros fizeram um documento abaixo-assinado e aí Dom Pedro concordou e no dia 9 de janeiro de 1822 ficou marcado como o dia do fico, né? O dia em que Dom Pedro falou a seguinte frase: se é para o bem da nação e a felicidade de todos, diga ao povo que fico. Então ficou marcado como o dia do fico. Continuando aí, né, Dom Pedro com o seu bom trabalho, as tropas portuguesas tentavam sempre invadir o Brasil. E aí Dom Pedro quis logo declarar independência, né, o Brasil ser independente e seguir livre. E aí no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou às margens do rio Ipiranga, declarou com a sua espada, levantou a sua espada e disse: independência ou morte. Então, a partir daí, o Brasil se tornou um país livre, um país independente, tá? Então, vocês vão pegar agora a atividade xerocada de vocês, esta aqui, e vocês vão acompanhar a leitura juntamente comigo para poder responder a atividade, tá? Tem aí dizendo, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Tem um trecho aí do hino nacional que fala assim: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, aí vem dizendo, Dom Pedro I, ao chegar de Santos, encontrou nas proximidades do Riacho Ipiranga emissários do Rio de Janeiro que traziam mensagem de Lisboa exigindo seu imediato retorno a Portugal, né? Por quê? Porque viu que Dom Pedro estava fazendo, como já expliquei, um bom trabalho aqui no Brasil. O Brasil começando a ter sua independência, em comércio, em várias áreas. E aí, Dom João VI, né, pediu, juntamente com os governantes lá, né, portugueses, o retorno de Dom Pedro. Então, com as mensagens vinham carta de José Bonifácio, que foi declarado, né, como patrono da independência naquela época, e de Dona Leopoldina. Quem era Leopoldina? A Leopoldina é a primeira esposa de Dom Pedro. E do deputado Antônio Carlos, que pediu a reação do príncipe, né? Pediu uma posição do príncipe de Dom Pedro. Então, Dom Pedro sentiu que era chegada a hora, e no mesmo local, a 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, com o célebre brado. Então, ele deu esse grito de independência, né? Independência ou morte. Determinou o rompimento dos laços que prendiam o Brasil aos antigos colonizadores.
Então, por isso, o 7 de setembro é dia de festa no Brasil, o dia da nossa independência como brasileiros. E Dom Pedro, realmente, ele era no início príncipe regente. Tempos depois, um pouquinho de tempo depois, declarada a independência, foi que ele foi declarado também como imperador Dom Pedro I, certo? Antes ele era príncipe regente Dom Pedro. E posteriormente, após a independência do Brasil, ele foi declarado, né, como imperador Dom Pedro I, certo? Então aí, com base nessas informações, vocês vão responder a atividade onde vem falando. Leia o texto e encontre as palavras sublinhadas no quadro abaixo. Tem assim: quando eu crescer, hei de ser muito valente, das tropas irei à frente, com passo nobre e viril. Diante do mundo inteiro, hei de ser um brasileiro, capaz de honrar o Brasil. Então, é um verso, né? Um pequeno verso. Vocês vão achar nesse diagrama abaixo as palavras crescer, valente, tropas, brasileiro e honrar. Aí vem pesquise sobre a nossa pátria e responda as perguntas. E essas perguntas aqui estão no texto também. Então, qual o nome da sua pátria? Em que dia é comemorada a independência do Brasil? Onde e quando ocorreu a independência do Brasil? Qual foi o lugar e quando? Quem deu o grito de independência? Quem foi essa pessoa que deu o grito de independência? É muito importante. E por que ele deu este grito de independência? E anote a frase que marcou a independência, tá? A mensagem você é símbolo desta pátria. Então, todos nós somos símbolo da nossa pátria chamada Brasil. Então, bons estudos aí e realizem com dedicação a atividade, tá bom? Beijo!